Vamos, mas a Ailton vai contar pra gente por que Traíras ontem em Pirapama hoje. A Ailton que batizou nosso projeto. Então, tô querendo saber por quê. Conta pra gente. É Não, sempre interessante como que surge os nomes, né? Como que verdade. é a conexão. Isso. Não, eu pensei nesse nome porque, né, antigamente chamava Traíras, né? Aí eu pensei assim, ó, Traíras ontem, né? E Pirapama hoje. Inclusive tem uma música, né, que é escrita pela dona Santinha. Não, quem escreveu foi a Zila Guimarães. E a dona Santinha colocou melodia nela. Mas, então, eu talvez tu tive uma interpretação. Porque Traíras ontem por causa da regionalidade, né? Não tem nada a ver com o pejorativo do nome Traíras. Não, é porque chamava. Agora a gente não vai contar por que chamava Traíras, não. Vamos deixar para a audiência ler no livro. Ótimo, que é no livro a gente explica por que chamava Traíras no passado. Bacana. E o livro. Mas dá pra falar como é que chama Pirapamas hoje? Ou deixa no livro também? Não, deixar no livro também, né? O livro uma coisa tem relação com a outra. O livro está dividido. Primeiro, né, a primeira parte fala de Traíras, a segunda parte, né, fala sobre Santana de Pirapama e depois tem os anexos. Esses anexos né, a gente, eu fiz assim, procurei as histórias, a coroação, por exemplo, de Santana e São Joaquim, tá lá no livro, sabe? Tem o hino de Traíras, tem o hino de Pirapama, sabe? Lá mostra quem foi, por exemplo, se foi algum fazendeiro, como se foi cessão, por que como é que emancipou, quem foi o primeiro prefeito, tem isso tudo? Tem. Então tá bem robusto a Sim. história. O processo de emancipação a gente abordou bastante no livro. Pirapama tem quantos habitantes hoje? Tem 7 mil e poucos habitantes, então, segundo o IBGE, né, de 2022. Então, Pirapama ia sair, não ia ser mais cidade se homologasse aquela lei, né? É abaixo de 10 mil? Acima de 10 mil. Abaixo de 10 mil, todas as cidades teriam que ser, como é que fala? Pertencente a uma maior próxima. Pirapama já teve mais de 10 mil habitantes, Já. mas sofreu um encolhimento, né, na população nos últimos tempos. Mas já teve mais de 10 mil habitantes. E Pirapama já foi muito relevante do ponto de vista econômico lá no final do século XIX, durante o século XIX, na verdade. A gente mostra um pouco disso no livro. Porque Pirapama surgiu como entreposto comercial, né? Então, era uma espécie de núcleo para onde aglutinava a economia da região, porque passava no Rio das Velhas os barcos a vapor, né? Inclusive o Benjamin Guimarães, aquele navio, aquele barco famoso que tem lá em Pirapora, que inclusive está sendo restaurado, né? Acho que não sei se já voltou a visitação pública, mas vai voltar. O Benjamin Guimarães circulou no Rio das Velhas e ele ancorava lá em Pirapama. E aí havia uma troca. Então, assim, ele vinha de Sabará, trazendo mercadoria para abastecer o mercado local, regional ali. E ali também ele pegava outras mercadorias que ia abastecer outros mercados. Então, é por isso que a gente chama de entreposto. Havia ali uma troca. Então, e durante um bom tempo acreditou-se que Pirapama iria se tornar um polo de regional. Inclusive, a gente não tem as evidências assim materializadas, mas a gente sabe que houve a possibilidade da Faculdade de Odontologia, que foi instalada em Diamantina, de vir ser instalada em Pirapama. Entendeu? Já aventou-se essa possibilidade. Engraçado que quando vem alguma pessoa que é de lá e que tem essa veia muito empreendedorismo, igual quando veio o Léo, a gente falou muito sobre isso, sobre o quão Pirapama tem de potência e não é utilizado isso, né? Não tem atratividade de empresas, indústrias, e é engraçado saber o porquê que isso não acontece. Obviamente que eu sei que com a modernidade, com vindo empresas, faculdade, muda o aspecto da cidade, né? Muda assim, depende da ótica, muda de forma positiva e negativa, vai depender da ótica. Porque vai trazer pessoas de fora, pode trazer confusão, pode trazer coisas, mas também traz avanço. Vai vir de tudo, né? Isso, pode vir de tudo, pode vir coisas boas, pode vir avanço tecnológico, avanço de várias outras coisas, investimento em si.
melhorar a economia da região para que não haja fuga. Porque todos que vieram aqui falam assim, a gente chama Pirapama, mas não dá para crescer em Pirapama no sentido financeiro econômico, porque lá é muito fechado. Tem escala Você não de consegue nada. Você não consegue. evoluir assim no sentido... vou abrir aqui uma... Por exemplo, se eu tivesse uma franquia. consultora lá. Uma consultora, uma franquia. Vou abrir um Cacau Show aqui. Não vai fazer tanto sentido. Porque não tem cultura disso lá ainda. Então, eu sempre quando eu vou em Pirapama, eu vejo o tão potencial que lá é e não é explorado isso. Eu não consigo entender. Porque às vezes o livro me ajuda, né? Eu vejo, assim, uma possibilidade... De agora para frente, eu vejo assim, uma possibilidade para Pirapama, porque em relação aos negócios virtuais, porque a internet ela encurtou as distâncias, né? E facilita que, por exemplo, que a gente que esteja em Pirapama tenha acesso a coisas que a gente não tinha no passado, e facilita também que a gente possa desenvolver negócios estando em Pirapama. Né? Eu talvez não, pelo meu momento de vida e tal, mas eu vejo a possibilidade disso para as pessoas que estão entrando aí para o mercado de trabalho. Trabalho remoto, entendeu? Os negócios remotos. Os empreendimentos virtuais. Os call centers, os e-commerces, as assessorias, as consultorias, o processamento de informações, a ciência de dados, o analytics. Dá para trabalhar com analytics hoje morando em Pirapama. Sim. Dá para trabalhar com ciência de dados morando em Pirapama, né? Mas o problema não é só... Desculpa te interromper, acho que não é só isso, é questão... Vou dar um exemplo assim do Marlon, vou trazer para mim. Eu moro em Pirapama hoje. Eu ia querer sair de lá. Vou te falar por qual motivo. Hoje eu tenho 2 filhas. Aqui eu consigo colocar minha filha numa aula de natação, numa aula de inglês, numa aula de capoeira, esse tipo de estrutura que eu acho que falta lá. Sim, com certeza. Porque todo mundo vai querer o melhor para a família. Com certeza falta. E com certeza falta. E você sabe por que falta? Porque não tem um mercado. Uma coisa puxa a outra. Não tem um mercado lá hoje. Para abrir uma academia, para abrir uma escola de idioma. Academia já tem. Tem? Aí, tá vendo? Que ótimo. Academia, crossfit. Pois tá vendo? Isso é muito bom. O que acontece? Quando eu começo a ficar na cidade, a trabalhar, esses exemplos que eu dei, trabalhar com tecnologia, morando ali, eu crio esse mercado. Inclusive, isso é um sonho que eu tenho. Quando eu era professora, eu falei para numa turma, né, numa escola estadual de Pirapama, eu falei assim, olha, essencialmente de alunos da roça, eu falei assim, olha, a gente precisa estudar, não para ir embora, a gente precisa estudar para desenvolver essa cidade, para ficar aqui. Porque naquela época eu acreditava que eu ainda ia poder ficar lá, né? Eu tive que sair depois. Mas aí meus alunos riram de mim. Como assim, Magna? Estudar para ficar aqui? Eu estou estudando para ir embora. Aí aquilo me deu uma tristeza, porque assim, eu pensava, eu acreditava naquela época, continuava acreditando que a gente tem que apostar na terra da gente, né? E aí o que acontece? Eu tive que sair, para vir para o banco naquela ocasião, eu tive que sair. Aí tem mais de 20 anos que eu não moro lá. Mas eu continuei apostando lá, eu tenho família lá, e essa pesquisa, esse livro, é uma maneira de apostar na cidade, né? E agora... Sim, vamos supor que ele consegue atingir mais do que só a regionalidade, ele avança, principalmente com esse apoio das mídias, e as pessoas começam a ler e aguça a curiosidade de ir lá. Você lê uma coisa, mas deixa eu lá ver, que eu quero conhecer. Vamos ver se é assim mesmo. Eu quero conhecer o pessoal que está aqui nessa história. Isso mesmo. E também assim, a questão que você falou da reciprocidade, de entregar alguma coisa em troca, quando a gente está ali resgatando a memória de um povo, a história de um povo, você está contribuindo para o empoderamento daquele povo. Né? E muito. Exato. Então, mostrando a importância deles, é uma entrega que assim, humildemente, eu digo assim, é uma entrega que eu tento fazer para a terra onde eu cresci, né? Então, assim, o cenário de Pirapama é hoje, mas eu vejo possibilidades.
Mas eu acredito que mudou e melhorou muito, né? Eu vejo um movimento importante, eu diria, é o seguinte, sempre teve um movimento das pessoas que foram para fora e voltaram. Sim. E eu vejo esse movimento hoje com uma galera um pouco mais nova, que é o caso aqui que a gente citou do Léo, por exemplo. Saiu, foi, estudou e voltou e começou a empreender e tal. E assim como ele, vários outros. Sim. E exato, uma coisa importante, bem lembrada aqui que o João falou, ele, por exemplo, está num mercado que a fábrica é lá e ele pode vender para qualquer lugar. Estando lá. Estando lá. Então Criando emprego lá. Exato. Criando emprego Pagando lá. impostos lá. São um negócio de... Com o Elbert também, do Comercial Faria, e fala assim, Exato, o eu Elbert até também. perguntei ele, e você tem pensamento de abrir uma outra loja em Sete Lagoas? Eu falei, não, eu gosto do meu povo de Pirapama. Isso é. Então, assim, quando você tem Você entendeu? São dois exemplos que o Gustavo deu. Não é porque são apoiados patrocinados, não são porque nós conversamos aqui. Se quem quiser pode assistir os episódios, eles falam exatamente isso. Na aposta que eles têm em Pirapama. Exato. Então já tem mais ou menos essa É um movimento, entendeu? E Aham. essa galera é o seguinte, essa galera tá chegando, os caras são, óbvio, se eu não me engano, tem 20 e poucos anos, 20, 22 anos, alguma coisa assim. Então é uma galera que tá chegando e eles estão começando a empreender novo, bem novo, acho que até mais novo, muito mais novo que a gente. Aham. E assim, eles estão trazendo, de certa forma, uma modernidade grande. Pois Pegando é. coisa de fora, implantando, igual o Léo tem fábrica lá, vende pra fora. Assim como muitos outros, vende lá e consegue, de certa forma, ser competitivos aqui fora. Isso. Então, assim, de certa forma, eles buscaram um espaço e esse movimento, pela percepção minha, não sou especialista em história, mas assim, por percepção, eu vejo que esse movimento é um movimento importante.